Show de bola, acho que está gravando. Então, sejam bem-vindos ao primeiro estudo de profissão de fé, de doutrina. Uma alegria ter vocês com a gente. A nossa ideia aqui, hoje vai ser um estudo um pouco mais longo, porque o assunto é extenso, sabe? A gente vai falar um pouco sobre Deus hoje. Quem é Deus? Quem é a Trindade? Vamos falar um pouco sobre isso. Então, vai ser um assunto mais extenso, porque a gente vai falar um pouco sobre cada pessoa da Trindade, né? Vamos falar um pouco sobre isso. Vamos iniciar com uma oração? Pode ser? Oramos, então. Querido Pai Celestial, muito obrigado por este dia em que nos abençoou, para que podermos acordarmos e apreciar mais uma vez a obra da Tua criação. Pedimos que abençoe esse momento, que nós possamos aprender mais com a Tua palavra, com os Teus ensinamentos, e pedimos o Teu Espírito Santo para que esteja conosco neste momento, para que abra nossos corações, nossas mentes, para que possamos aprender da melhor forma possível sobre a nossa fé, sobre a nossa doutrina, que nós cremos e confessamos. Em nome de Jesus, nós te pedimos e agradecemos. Amém. E mais uma entrando aqui. Boa noite, Thaís. Acho que não estou vendo ela. Tá aqui. Então, gente, vamos começar então vamos falar um pouco sobre Deus hoje. Vamos conhecer um pouco sobre quem é Deus, o que acontece com Deus, quem que é a Trindade, né? Para começar, a ideia aqui não é ser um monólogo. Tipo, eu falo, vocês ficam ouvindo. Se tiver dúvida, se tiver pergunta, podem abrir aí o áudio, ou levanta a mãozinha, tem a mãozinha ali do Meet, né? Podem falar à vontade, todo mundo aqui está aprendendo junto, tá bom? Então fiquem à vontade de perguntar, enfim, comentar, tá? Então eu vou falando e vocês, se quiser parar, a gente para, beleza? Bom, vou falar um pouco sobre Deus hoje, né? Se nós olharmos para a história, nós vamos perceber que nunca existiu um povo que não tivesse um Deus, né? Os índios, os antigos egípcios, até as civilizações da própria América sempre tiveram seus deuses. Mas como cristãos, nós cremos que existe apenas um Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas como que é isso, né? Como é que um Deus são três, né? Como é que funciona isso? É um Deus que se manifesta de três formas diferentes, né? É um Deus que se revela de formas diferentes. Um momento é um Deus, um momento é o Pai, um momento é o Filho. Essas perguntas geralmente são as que ficam em nossa mente quando a gente vai estudar sobre a Trindade, sobre Deus. E a primeira coisa que eu quero pontuar para vocês é que a Trindade e como a Trindade funciona é uma coisa que é impossível de ser explicada, porque está muito além de nós, né? Deus é algo sobrenatural, está muito distante de nós. É quase impossível da gente entender a Trindade com a nossa própria mente humana. Então, é um mistério de Deus que nós não vamos conseguir compreender contundentemente nunca aqui no mundo. Mas nós podemos ter uma ideia de como funciona a Trindade. E é isso que nós vamos estudar hoje. Quem é a Trindade? Como é que esse Deus age em favor de nós, em favor da humanidade, né? Bom, então quem é Deus? As confissões da nossa igreja, a Confissão de Augsburgo, o primeiro artigo da Confissão de Augsburgo, ele vai explicar o que é a Trindade, o que nós cremos ser Deus. Né? A Confissão de Augsburgo vai descrever o seguinte, vai descrever assim: há uma só essência divina, que é chamada Deus e é verdadeiramente Deus. E, todavia, há três pessoas nesta única essência divina, igualmente eternas, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, todas três uma única essência divina, eterna, indivisa, infinita, de incomensurável poder, sabedoria e bondade, um só Criador e conservador de todas as coisas visíveis e invisíveis. E com a palavra persona se entende não uma parte, não uma propriedade em outro, mas aquilo que subsiste por si mesmo. Explicadinho? Todo mundo entendeu o que é? Bom, resumidamente, o que nós cremos que seja a Trindade? Nós cremos que tanto o Pai, quanto o Filho, quanto o Espírito Santo são três pessoas diferentes, mas que possuem uma só substância, uma só essência, né? Nós não podemos confundir as pessoas da Trindade e nem dividir a essência de Deus. Por exemplo, se nós confundíssemos as pessoas da Trindade, nós poderíamos achar, por exemplo, que Deus Pai, como pessoa, também foi crucificado. Mas
Nós sabemos que quem foi crucificado foi Jesus, não Deus Pai, não o Espírito Santo. E da mesma forma, nós não podemos dividir a essência de Deus. As três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, são iguais em honra, glória, poder. Os três são oniscientes, onipresentes, onipotentes, enfim, né? As três pessoas são iguais em poder, em honra, em glória, enfim. E para tentar explicar isso de uma maneira melhor, existem algumas analogias que as pessoas fazem, como, por exemplo, a da água, né? A água é uma água só, mas tem três estados diferentes, sólida, líquida, gasosa, né? Mas é uma água. Ou o ovo, que tem gema clara e a casca, mas é um único ovo. Porém, nenhuma analogia que a gente que a gente tem hoje, vai explicar de forma correta o que é a Trindade realmente. Como eu disse, é uma coisa impossível de ser explicada, né? Mas a tentativa de explicar, eu vou pegar dois textos bíblicos aqui, nós vamos fazer uma brincadeira com eles, né? Para mostrar para vocês o que aconteceria se nós dividíssemos a essência de Deus, fundíssemos as pessoas, tá? Boa noite, Daniela. Bom, então primeiro, vamos falar um pouco sobre Deus, tá, Daniela? Um pouco sobre quem é Deus, quem que é a Trindade. Então vamos pegar os versículos bíblicos. Primeiro a gente vai falar o seguinte, vamos dar um exemplo para vocês se a gente confundisse as pessoas da Trindade. E para a gente brincar com esse texto, vamos pegar o texto de João, no capítulo 14, versículo 16, tá? João 14, versículo 16. Quem tiver as Bíblias, fiquem à vontade em abrir aí, tá? João, capítulo 14, versículo 16. E tá escrito assim lá em João 14, 16. E eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Se nós cairmos na ideia de confundir as pessoas da Trindade, esse texto ficaria mais ou menos assim. É Jesus falando aqui, tá? Ficaria mais ou menos assim. E eu pedirei a mim, e eu, uh, e eu lhes darei a mim mesmo, Jesus Cristo, para que esteja com vocês para sempre. Ou seja, não faria nenhum sentido, né, esse texto que a gente confundisse as pessoas da Trindade. Agora, um exemplo, se nós dividíssemos a essência de Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Está escrito assim nesse texto. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e a humanidade, Cristo Jesus, o ser humano Cristo Jesus. Se nós confundíssemos a essência de Deus, esse texto ficaria assim: pois existem três deuses e uma só pessoa que une Deus com os seres humanos, o ser humano Cristo Jesus. Ou seja, já cai por terra de crermos em um só Deus. Seriam três deuses, né? Ou ainda, com o mesmo texto de Timóteo aqui, se nós confundíssemos a essência de Deus e confundíssemos também as pessoas, o texto ficaria assim: pois existe três deuses e três pessoas que unem os deuses com os seres humanos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, assim, esses dois textos aqui, de João e de 1 Timóteo, são dois textos que nos impedem de dividir a essência de Deus e confundir as pessoas da Trindade, né? Então, a partir disso, o que nós podemos dizer sobre Deus? Deus, ele é um em essência e três pessoas diferentes, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, mas que os três pessoas têm o mesmo poder, a mesma honra, onisciente, onipresente, onipotente, enfim, os três têm o mesmo poder e glória, né? Nenhum é menor que o outro, nenhuma pessoa é menor que a outra, mas os três são iguais, né? E essa única essência de Deus se divide em três pessoas, né? Que são tão distintas entre si que uma não pode ser a outra, né? Jesus morreu na cruz, não o Pai, não o Espírito Santo. O batismo, ele é obra do Espírito Santo em nossa vida, né? O Espírito Santo que proporciona fé no Pai e no Filho, né? O Pai é o criador e mantenedor de tudo. Então, as três pessoas têm funções diferentes, mas formam uma unidade trinitária. Mas nós não conseguimos confundir a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mais ou menos entendido, assim? Tá tranquilo? Trindade é um pouco difícil de entender, né?
Talvez uma analogia que eu aprendi no seminário, a gente brincava com isso, né? Que talvez explique talvez melhor um pouco a Trindade, como é que funciona. Sabe um spinner? Aquele brinquedinho que você roda, né? O spinner tem 3 lados, 3 pontas, e quando você roda, você vê uma coisa redonda. Então vamos dizer que é mais ou menos isso a Trindade, né? As 3 são unidas, as 3 são uma coisa só, né? Mas são 3 coisas distintas, 3 pontas distintas, né? Tranquilo até aqui? Tá beleza? Nenhuma dúvida? Tranquilo? Então vamos continuar. Alguns exemplos na Bíblia que mostram o Deus triuno, né? A palavra Trindade, se vocês procurarem na Bíblia, vocês nunca vão ver o termo Trindade na Bíblia. Né? Não existe Trindade na Bíblia. Esse termo aqui foi criado por Tertuliano, um pai da igreja lá na Era Antiga. Ele criou esse termo aqui para tentar combater algumas heresias que estavam acontecendo lá na época dele, né? Como a heresia de Ario, por exemplo, do arianismo, que dizia que Jesus não era Deus, Jesus era criado, não gerado, né? Mas nós cremos que Jesus não é criatura, ele não foi criado, mas ele é gerado pelo Pai na eternidade. Tanto que o credo niceno foi um credo na tentativa de combater essa heresia de Jesus, né? Então, assim, mesmo que nós não temos esse termo trindade na Bíblia, toda a palavra de Deus vai mostrar um Deus triuno, né? Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, essa doutrina está implícita na Bíblia, né? Não tem como dizer que não é triuno. E aí vamos ver alguns exemplos na Bíblia onde mostra o Deus triuno na Bíblia, tá? Então, primeiro versículo que eu quero mostrar para vocês, versículo 1 da Bíblia. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Gênesis 1, 1. Versículo diz assim: no princípio, Deus criou os céus e a terra. Onde é que está o Deus triuno aqui? Nesse primeiro versículo da Bíblia. A gente não vê assim contundentemente, né? Mas aqui no primeiro versículo da Bíblia, é interessante a gente saber que a palavra hebraica usada para Deus, aqui no primeiro versículo da Bíblia, é a palavra Elohim, que é um dos nomes de Deus no Antigo Testamento. O prefixo in no hebraico, esse in no hebraico, ele denota sempre um plural. É como se fosse o S do nosso português, né? Então, o in do hebraico sempre vai ser um plural. Então, vejam que na palavra Deus já tem mais ali. Já tem mais alguma pessoa ali, porque a palavra para Deus é Elohim. Termina com um prefixo que denota um plural, né? Então, ali nós percebemos, não é só uma pessoa, mas tem mais pessoas agindo ali. Se nós olharmos mais adiante, no versículo 26 de Gênesis 1, nós vamos ver a maneira enfática da pluralidade da natureza divina. Diz assim, Gênesis 1, 26. E Deus disse, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Vejam, Deus fala plural ali. Façamos o ser humano. Parece que tem uma conversa ali na Trindade. Façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Mas se pegarmos o versículo seguinte, o versículo 27, nós vamos ver a essência de Deus. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou. Aqui já é singular. Mostra aqui a essência de Deus, né? A essência divina, em Gênesis 27. Então, veja assim, no Antigo Testamento nós já vemos alguma coisa ali da Trindade na Bíblia. Vamos pegar o Novo Testamento agora. No Novo Testamento nós vamos ver a Trindade de maneira mais explícita, né? Como lá em Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3, versículos 1 a 17. Mateus 3, 1 a 17. Se tiverem dúvidas, perguntas, comentários, levantem a mãozinha aí, tá bom? Mateus 3, 1 a 17, que ali, basicamente, resumidamente, a gente vai ver ali, na verdade, a partir do versículo 13, né? Nós vamos ver ali a história do batismo de Jesus, né? Do batizado de Jesus, onde mostra ali no batizado as 3 pessoas da Trindade agindo juntas ali. O texto diz assim: depois de batizado, Jesus, segunda pessoa da Trindade, Jesus saiu da água. E eis que do céu os céus se abriram e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, mais uma pessoa, vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: este é meu filho amado, em quem me agrado. Vejam a Trindade aqui de maneira bem explícita, né, no batismo de Jesus.
Então, assim, a doutrina da Trindade, mesmo não tendo esse termo, Deus se mostra três sempre na Bíblia, né, na palavra de Deus. Então, vemos com tudo isso aqui que Deus, ele é um em essência e três pessoas com personalidades diferentes que agem de formas diferentes no mundo. E para fecharmos esse primeiro bloco aqui, o aspecto mais bonito sobre a Trindade e que prova que são três pessoas em uma essência é o simples fato de Deus ser amor. O simples fato de Deus amar mostra que ele é uma trindade, ou mostra que ele tem mais pessoas agindo. Nós só conseguimos entender que Deus é amor se ele for uma trindade. E aí eu pego um livro aqui que eu gosto muito de ler, que é o do Timothy Keller, que é um autor presbiteriano, se não me engano, dos Estados Unidos, faleceu recentemente. O Timothy Keller tem um livro chamado Deus na Era Secular. E ele escreve o seguinte nesse livro, em determinado momento desse livro, escreve o seguinte: se Deus fosse uma só pessoa antes de criar outros seres, não haveria amor, já que amor é algo que alguém sente um pelo outro. Isso significa que um Deus unipessoal, ele representa, sim, poder, soberania, grandeza por toda a eternidade, mas nunca vai representar amor. O amor, assim, não faz parte da essência de Deus, nem se encontra no coração do universo. O poder é primordial. No entanto, se Deus for trino, os relacionamentos de amor na comunidade são a grande fonte no âmago da realidade. O fato de Deus ser uma trindade é o que dá propriedade para dizer que Deus é amor. Sempre quando nós falamos que Deus é uma trindade, isso também traz implicações práticas no nosso relacionamento com Ele, relacionamento de amor com Ele. Né? Vamos dar um exemplo aqui para pegar para nós hoje. Para nós termos amor por alguém, de alguma forma nós precisamos relacionar com essa pessoa, correto? Por exemplo, como nós amamos o nosso próximo? Tratando ele bem, né? Respeito, suprindo alguma necessidade que tenha faltando, orando, respeitando, enfim. Nós amamos o próximo fazendo isso. Relação de marido e esposa, marido e mulher, né? Os dois ali, uma relação de amor. E nesse caso aqui da Trindade, qual que é o relacionamento de amor que nós vemos na Trindade? O pai amando o filho e o filho amando o pai. Dentro da Trindade, nós temos uma relação de pai e filho, de amor entre pai e filho. Né? Se Deus não tivesse amado alguém antes da criação, antes de criar o mundo, Deus só saberia o que amar após ter criado alguma coisa. E dessa forma, Deus teria aprendido alguma coisa. Ele não seria completamente imutável. Né? Então, a razão de Deus ter criado o mundo, criado a humanidade, não foi satisfazer alguma carência que ele tinha nele mesmo, né? Mas Deus queria expandir essa perfeita comunicação que já existia entre Pai e Filho e Espírito Santo, né? Então, o universo, na verdade, o mundo, ele é uma explosão da glória de Deus, do amor de Deus por suas criaturas, né? Perdão. E a finalidade suprema, então, da criação de Deus é a união de Deus e das suas criaturas em amor. Então, basicamente, Deus ele expande o seu amor, né, que já existia antes da criação do mundo, e quando cria o mundo, ele expande esse amor para essa criação. Né? Não foi porque Deus queria criar e suprir um ego que ele tinha faltando. Não. Deus criou para expandir esse amor que já existia na Trindade, já existia lá antes da criação. Né? E esse amor aqui que Deus tem pela criação, especificamente, ele é mostrado no plano da salvação de Deus. E nesse plano da salvação, Deus ele revela o seu amor pela humanidade inteira. Então o Pai ordena, o Filho executa e o Espírito Santo revela ao homem o que já estava planejado desde a eternidade. O plano da salvação de Deus não foi uma coisa que pegou Deus de surpresa, né? Como se o homem tivesse pecado, e aí Deus teve que, depressa ali, preparar um plano para salvar todo mundo do pecado, né, que o homem cometeu. Não. O plano da salvação foi algo planejado desde a eternidade pela Trindade, desde antes da criação do mundo. É complicado a gente ter isso na nossa mente, de compreender isso, né? O nosso racional não consegue compreender. Mas é como se o tempo de Deus realmente é diferente do nosso. É basicamente isso.
Por isso que Deus sabe de tudo, Deus sabe todas as coisas, né? Porque na cabeça de Deus, vamos supor que está tudo feito já. Jesus já morreu na cruz, Jesus já ressuscitou, já nos salvou, está tudo pronto, tudo feito na cabeça de Deus, né? Então, é difícil de compreender isso no nosso racional, mas é mais ou menos isso que acontece, né? Tudo que nós vivemos ou iremos viver já foi projetado na eternidade. Então, o relacionamento perfeito de amor de Deus Pai, eles foram revelados através de Jesus Cristo por meio do Espírito Santo. E como é que acontece isso, né? Como é que esse Deus que é triuno, ele age em nossa vida? O que é o plano da salvação de Deus? Isso que nós vamos ver a partir de agora, tá? O segundo bloco. Por enquanto, tudo certo? Nenhuma dúvida, tem certeza? Costumo dizer que... É, Diga, Pedro. eu queria comentar, né? Uma dúvida, assim. A união do casamento, quando diz que o homem e a mulher viram uma só carne, seria uma figura comparável para ilustrar a Trindade? Não sei, Pedro. É uma pergunta boa. Não sei. Eu sei que o casamento... Porque eu fiz Uhum. uma TCC sobre casamento, né? Eu sei que o casamento, Aham. ele simboliza essa relação de Deus, né? Essa relação de Deus, mas não entre pai e filho, mas com a igreja, com a sua igreja, né? Uhum. Então, a relação do casamento, ele vai simbolizar, o casamento vai servir para representar essa relação de Deus com a sua igreja, de Jesus com a sua igreja, né? A forma como Jesus trata a sua igreja. Mas a união Aham. do homem e da mulher em uma só carne, o que a gente pode dizer é que é mais vamos dizer que é basicamente o sexo, basicamente, né? Quando Deus fala lá em Gênesis, Aham. a mulher sairá de sua casa, o homem, o marido vai sair de sua casa e vai se unir em uma só carne. Esse se unir em uma só carne, basicamente, é o sexo. Então, meio que a Ah, relação sim. sexual firma o casamento, firma o matrimônio, né? Uhum. Então, é por isso que não se tem, por isso que é pecado ter sexo fora do casamento, né? Não existe sexo antes do casamento, existe fora do casamento. Porque quando você tem relação sexual, Uhum. meio que você já casou, tecnicamente, né? Numa Sim. forma bem chula de falar, né? Basicamente é isso, né? Então, eu não sei se pode simbolizar essa relação de pai e filho, né? Mas, mas é uma boa pergunta, é uma boa questão para estudar. Diga, Thaís. Boa noite. Boa noite. Pastor, essa questão de que tudo está no plano de Deus, Uhum, ela se confunde com a ideia que as pessoas têm de destino. E, e daí a gente sabe também pela palavra que nós temos o livre-arbítrio, embora tudo esteja nos planos de Deus. Eu queria, assim, entender um pouquinho melhor isso daí, em relação ao, assim, o que que eu tenho como poder, digamos, dentro do meu livre-arbítrio e o uhum, que está, de fato, dentro do plano de Deus para a minha vida. uhum. A primeira coisa, o livre-arbítrio é um assunto que a gente pode estudar, tipo, um estudo só sobre livre-arbítrio, né? Resumidamente, está combinado, tá? Resumidamente, livre-arbítrio. Nós não temos livre-arbítrio, tá? Primeira coisa. Que nós, como luteranos, entendemos sobre livre-arbítrio? O livre-arbítrio é a escolha entre o bem e o mal. Quando Deus nos criou, quando Deus criou a humanidade, nós tínhamos livre-arbítrio, né? Nós não tínhamos pecado, nós tínhamos livre-arbítrio. Nós poderíamos escolher entre escolher comer o fruto ou não escolher comer o fruto. Podíamos escolher pecar ou se afastar de Deus, né? Então, o livre-arbítrio na teologia, basicamente, ele vai ser isso, vai ser a escolha entre bem e mal. Quando o ser humano cai em pecado, nós não conseguimos mais escolher o bem. Não conseguimos mais ir a Deus, né? Então, nós só conseguimos escolher o mal. Por isso, nós perdemos o livre-arbítrio. O que nós temos hoje, que Lutero diz, ele usa o termo livre agência, né? Que é a escolha que a gente pode fazer do dia a dia, né? Tá, tem uma régua aqui, eu posso escolher pegar a régua, posso escolher pegar aqui. Ou tem uma decisão importante na minha vida, posso escolher essa minha decisão. Aí a gente chama de livre agência, né? Livre agência no mundo. A, a,
Deus, quando Deus nos cria, faz a criação, ele não cria, vamos supor, ele não cria marionetes, né? Ele não é um Deus que fica brincando de marionete com a gente, entendeu? Ele vai lá, ele nos dá uma uma liberdade de fazer as coisas, né? Então, assim, nós, por exemplo, assim, se Deus, na mente de Deus, tudo está feito, por que Deus permite pecado, por exemplo? Por que tem pecado? Por que Deus não salvou tudo? Na mente de Deus já está tudo pronto. As coisas que eu vou fazer amanhã, Deus já sabe, né? Porque a gente tem essa liberdade de fazer as coisas. E nessa liberdade, mesmo que a gente peque muitas vezes, Deus vai fazer esse pecado, de alguma forma, ele vai, vai nos dar um caminho correto, um caminho certo, né? Vamos pegar um exemplo bíblico, né? Um exemplo da Bíblia. Alguém que pecou na Bíblia e depois... vamos pegar o exemplo da história de José na Bíblia, né? José, foi governador do Egito, né? Os irmãos de José machucaram ele. Aquele pecado dos irmãos de José, Deus transformou esse pecado em uma coisa boa. Deus transformou em bem, né? Depois, no futuro, Deus fez ele governador do Egito, né? Então, assim, mesmo que na mente de Deus já está tudo pronto, isso é uma coisa que, de novo, nós nunca vamos entender racionalmente, nunca, né? Porque é uma coisa impossível, né? Mas Deus, ele não nos fez marionetes, ele nos deu essa liberdade de agir aqui no mundo, né? Nos dá essa liberdade. Mesmo no mundo pecador, Deus ainda vai agir de forma que, às vezes, nos beneficia de alguma forma, né? Pela vontade dele, enfim. Mas eu não sei se eu te respondi, se eu consegui, ou te confundi mais. Mas é mais ou menos isso, não sei. Se quiser comentar mais. Não, eu entendo que algumas coisas a gente não vai mesmo entender aqui É. nesse mundo. Mas é que fica sempre a dúvida, né? Porque, por exemplo, se ele dá liberdade para que eu faça escolhas, ele sabe então quais escolhas eu vou fazer. Uhum, E uhum, ele tem um plano para cada um lá na frente. uhum, Só fica mais difícil, mais pesado, assim, a gente pensar que às vezes as pessoas escolhem seguidamente, não estar com Jesus, né. As pessoas escolhem seguidamente coisas longe de Cristo. E e aí confunde, porque, assim, o plano de Deus é salvar a todos. uhum, E se, as escolhas dessas pessoas também estão longe de Cristo, bem, a gente tem que confiar de que dentro do plano perfeito dele, em algum momento, elas se aproximarão dele, né, sim. ou não. Ou não. Mas mas é sempre muito confuso nesse sentido, porque dentro da própria Bíblia, Jesus fala, né, sobre a oração, sobre o poder da oração, da petição, em alguns exemplos bíblicos também, por exemplo, como o de Abraão, eh, Deus e Abraão na destruição de Sodoma e Gomorra, quando Abraão clama, né, pela salvação, e Deus muda o seu plano, né, ele primeiro fala que vai destruir tudo e depois Abraão clama por aquelas pessoas crentes, e aí ele resolve então deixar que aquelas pessoas sejam salvas. Então, assim, nesse sentido, é incompreensível realmente, assim como a ideia inteira da Trindade, né, a gente não tem como compreender humanamente tudo isso. Sim. É rasa essa compreensão, é é racional, mas como é grande o Espírito Santo para fazer-nos acreditar e crer mesmo naquilo que a gente não compreende completamente. Exatamente. Outro exemplo também dessa questão foi quando Abraão orou. Não foi Abraão que batalhou com Deus, esqueci o Foi nome. Jacó.
Jacó, né, que batalhou com Deus, né? E lá, e assim, na história de Abraão, principalmente, a gente vê, será que Deus sabe de tudo, mas será que Deus muda o plano dele, né? Então, assim, ele mudou de ideia naquela época, mudou de ideia naquela história, né? Então, assim, é difícil a gente entender isso, como é que Deus sabe de tudo, mas muda, muda o plano de vez em quando, né? É realmente difícil e impossível de compreender, né? Pedro, quer falar? Então, eu ia até comentar, em questão tentando desenvolver um pouco mais esse assunto, que, por exemplo, nós temos a passagem da Bíblia sobre o jovem rico, né? Em que Jesus chega até ele Uhum, e diz assim: vende tudo que tens e siga-me. E ele, genuinamente, escolhe não vender as coisas, né? Então, essa passagem, assim como outros momentos da nossa vida, parece ilustra muito bem como que o homem, na sua natureza humana, ele sempre vai buscar caminhos que são contrários de Deus. E de que quando há dados como esse de Jesus, né, quando o homem como que se recebe uma graça, existe uma oportunidade de redenção, né, e mudança de vida. Acho uhum. que é esse sentido. Basicamente, o Espírito Santo faz isso com a gente, né? O Espírito Santo ele vai mudar a nossa, literalmente vai mudar a nossa vida. Eu vou botar isso no sermão do final de semana, né? Que o Espírito Santo ele vai realmente ele muda nossas vidas, né? Não adianta eu falar que sou cristão, por exemplo, mas vivo no mundo, né? Vivo em pecado, vivo assim, o pecado não me dá uma coisa ruim em mim, sabe? Uma acusação mais Não isso. não me acusa. Tipo, eu peco constantemente, esse pecado não me acusa. Então quer dizer que o Espírito Santo não está trabalhando. Tipo, eu não estou deixando o Espírito Santo trabalhar. Porque se o Espírito Santo trabalha em mim, esse pecado vai me acusar, né? O Espírito Santo vai me constranger a não cometer mais esse pecado, né? E mesmo que seja difícil às vezes, e sempre vai ser impossível não cometer pecado, né? Mas os pecados, o Espírito Santo nos constrange a fugir da questão do mundo, da questão da carne, né? Disso aí. Então, o Espírito Santo nos dá a oportunidade de mudar de vida, né? E Jesus vem e nos perdoa dos pecados, né? Então, é sempre um trabalho meio que equipe ali, né? O Espírito Santo muda nosso coração, nossa mente, nos constrange a não cometer mais, nos faz nos arrepender dos pecados. Jesus vem e nos abençoa com perdão, com seu perdão, com a vida eterna, enfim, né? Então, é interessante, é basicamente isso mesmo. Eu acho que até um ponto que ela tinha comentado assim, se o destino ele seria algo linear, algo já determinado, ou se ele existiria uma margem assim de para as coisas serem diferentes. Talvez seja essa uma dúvida que às vezes a gente tem. Sim, boa pergunta. A gente poderia falar talvez da predestinação, né? Que uns são predestinados para o céu, uns são predestinados para o inferno, que é a doutrina calvinista, se eu não me engano. Nós, como três, A destinação. é, nós a gente não crê na predestinação, né? A gente meio que fica calado, fica quieto quanto a isso. A gente não sabe, né? A gente não sabe responder essa questão, né? A gente fica quieto. A gente sabe que Jesus morreu por todos, por todo mundo, né? Não só para quem crê, né, irmão? Mas para quem não crê, Jesus também morreu para quem não crê. E o Espírito Santo nos faz, nós que somos cristãos hoje, o Espírito Santo trabalha para que nós divulguemos esse evangelho para as pessoas que não creem. Para que elas possam saber, não, Jesus também te salvou, Jesus também te buscou, né? Também te morreu na cruz por ti, né? Então, assim, a gente não consegue, a gente não explica isso, né? A gente não é uma coisa que vai ficar para responder lá, botar no papelzinho, colocar no nosso caixão e levar para Deus, né? Para responder, perguntar para ele lá no céu, né? Mas a gente não, nós não respondemos essa questão da predestinação, se é uma coisa linear, se pessoas realmente são predestinadas a salvação ou condenação, né? O que nós cremos como luteranos é que nenhuma pessoa é predestinada à condenação. Ninguém é predestinado para condenação. Todos são para salvação, né? Quando você fala que quem é condenado por culpa própria, né? Porque não creu em Deus, não creu em Jesus.
né? Isso não significa que ele está predestinado. Não, Deus falou, não, esse aqui vai para o inferno, esse aqui vai para o céu. Deus não fez isso, né? Deus não faz isso. Todos estão salvos, mas uns creem e não creem. O que nos salva é a fé em Jesus. Se você não tem fé em Jesus, você não vai ser salvo. É basicamente isso, né? Entendido? Quer dizer, entendido acho que é quase impossível de entender, né? Mas a gente vai lá. Então, a gente, segunda parte, então, do nosso estudo aqui, entendemos sobre a Trindade, né? 3 pessoas, uma essência, esses 3 trabalham juntos. Agora nós vamos passar por uma parte de como esse Deus, que é triuno, esse Deus nos salva. Como é que ele age pelo ser humano, para nos salvar, né? A Trindade, que são 3 pessoas igualmente poderosas, gloriosas, perfeitas, essa Trindade se organiza de uma maneira diferente para poder salvar o ser humano. Então, no planejamento da salvação, as pessoas da Trindade, elas assumiram papéis diferentes, né? O Pai planejou a obra da salvação, o Filho executou essa obra e o Espírito Santo aplica essa obra em nossas vidas. E o credo apostólico, ele nos ajuda a entender bem isso, como é que isso é feito, né? Então vamos pegar os três artigos do credo, vamos destrinchar um pouco eles, para entender qual é a função de cada uma das pessoas da Trindade. O primeiro artigo do credo diz respeito a Deus Pai, né? E diz assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aqui nós já podemos entender qual foi a função do Pai, né? O Pai é aquele que cria tudo, né? Os primeiros capítulos de Gênesis vão mostrar como isso foi feito. Capítulo 1, capítulo 2 de Gênesis vai mostrar a história da criação, né? Como é que Deus criou o mundo inteiro. Nós percebemos, lendo o texto bíblico de Gênesis 2, especificamente, que Deus ele tem um carinho muito especial com os seres humanos, né? Todas as coisas foram criadas a partir da palavra de Deus, mas com o ser humano foi um pouco diferente. Deus nos criou pegando um pouco de barro ali, nos moldou, né, conforme a sua imagem, e então ele deu o sopro da vida nas narinas do ser humano e o ser humano recebeu a vida, né? Então, Deus tem um carinho diferente com os seres humanos, né? Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, né? Também é Deus Pai quem nos dá tudo, né? Há muitas pessoas, por exemplo, que não acreditam em Deus, né? E quando se pensa no fato de que Deus é quem nos proporciona tudo, isso se torna um fato meio estranho para quem não acredita em Deus, né? Podem surgir questões como, por exemplo, mas foi eu que corri atrás das minhas coisas, né? Eu que conquistei tudo que eu tenho na minha vida. É pelo meu esforço que eu ganho o meu sustento, e entre outras questões, né? Nós, como cristãos, nós não podemos esquecer de que quem nos proporciona tudo que nós temos é Deus, né? Deus é quem faz as sementes brotarem, que manda o sol, que manda a chuva, que faz com que nossa comida floresça, que nos dá nosso trabalho, nosso sustento. É Deus quem nos dá tudo, né? Então, a nossa vida, nossa família são presentes de Deus. Tudo está nas mãos de Deus e é Ele que controla e mantém a nossa vida com tudo que nós precisamos. Daí Martin Lutero diz, né? Roupas, comida, casa, lar, esposas, filhos, campos, gado, enfim, né? Tudo isso Deus nos dá. E a coisa mais importante, mais especial que Deus nos dá é a salvação, por meio do seu Filho Jesus, né? E tudo isso Deus faz porque Ele quer fazer, não porque Ele precisa fazer, mas Deus faz porque Ele quer, porque Ele nos ama, porque a essência de Deus é nos amar, né? Sem nenhum mérito de nossa parte, né? E Deus faz isso unicamente porque Ele é Pai, né? E como um pai ama o seu filho, Deus nos ama em sua divina e eterna bondade, né? Então Deus é nosso Pai que providencia e cuida de nós como um pai cuida e se preocupa com seus filhos amados. E que Deus poderia nos amar tanto assim? Eu acho que nenhum, né? Nenhum Deus é capaz de nos amar tanto assim. Deus, ele não só criou o mundo, mas também está conosco em todos os momentos, né? E o motivo principal de nós sabermos que Deus é um Deus cheio de amor por nós é o que Deus fez por nós através da cruz, né? Quando o ser humano ele destruiu a criação, caiu em pecado, tudo o que Deus fez foi ter amor e enviar o Salvador, né? Deus diz para nós assim: por mais que vocês estragaram tudo que eu fiz, a criação perfeita que eu fiz, o meu amor permanece com vocês, através do meu Filho, através de Jesus Cristo. Então, toda essa preocupação e esse cuidado de Deus por nós estão mostrados em Jesus Cristo, no que Jesus faz por nós, que é o que nós vamos ver agora, segundo o artigo do Credo, que fala sobre Jesus Cristo, né? O segundo artigo diz assim:
E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Então a Bíblia descreve ali Jesus, né, como sendo a mensagem de Deus, né, e como também o seu mensageiro. Jesus ele é chamado na Bíblia de a palavra, ou logos no grego, né. Capítulo 1 de João, capítulo 1, versículo 1 diz lá: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. O verbo aqui é Jesus, é a palavra, né? E também em João 1,14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra que já existia lá no princípio com Deus, já estava com Deus, essa palavra se faz carne e habita entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, versículo 14 de João, né? Então, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, toda a palavra de Deus vai apontar para Jesus, né? Basicamente, a Bíblia é a história de Jesus Cristo, é a história de Jesus, né? Então, eu vou falar um pouco mais sobre isso quando a gente vai falar sobre a palavra de Deus, sobre a Bíblia especificamente, né? Mas a nossa vida ela vai girar em torno de Cristo, ao passo de que Jesus ele vai se tornar o principal em nosso viver, para que nós tenhamos a nossa salvação, para que nós obtenhamos a nossa salvação. Então, a mensagem da Bíblia ela vai girar em torno do que Deus fez para nos salvar por meio do seu Filho. Então, portanto, a mensagem central da Bíblia é Cristo Jesus, do começo ao fim, do Gênesis ao Apocalipse. E por isso Jesus é chamado de a palavra. Jesus é a palavra de Deus, né? A palavra encarnada de Deus. Além da mensagem da Bíblia girar em torno de Cristo, o mundo também foi criado por meio de Cristo, né? Jesus não passou a existir quando ele nasceu de Maria, por exemplo. Mas como a gente já disse antes, Jesus já estava desde a eternidade com Deus, desde o princípio, antes da criação, né? Aí João diz lá, nada do que se foi feito se fez sem que Jesus tivesse feito junto lá com Deus, né? Então Jesus ele existe desde antes da criação do mundo. Quando Jesus vem para a Terra, ele simplesmente assumiu a forma humana, a sua forma de ser humano, né? Então Jesus teve que vir ao mundo aqui para poder salvar a humanidade, em obediência ao seu Pai. Deus mandou, ó, meu filho, tu vai morrer lá por esses caras para salvar esse povo do pecado, né? Então, em obediência ao Pai, Jesus vem ao mundo. E Jesus faz isso passando a ser um ser humano. Então, quando Jesus passa a ser ser humano, ele agora assume duas naturezas. A natureza divina e a natureza humana, né? Colossenses 2, versículo 9, diz o seguinte: em Jesus habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então, quando Jesus vem ao mundo, Cristo não deixa de ser Deus, né? Portanto, sempre quando pensarmos em Jesus, nós não podemos tirar ou dividir a divindade e humanidade de Jesus. Jesus sempre era 100% homem, 100% Deus. Não 50-50. Não como se Jesus fizesse um jogo. Não, agora eu sou Deus, agora eu sou ser humano. Jesus é inteiramente ser humano e Deus ao mesmo tempo, né? Nós podemos perceber, por exemplo, que Jesus era 100% Deus aqui no mundo quando ele fez os milagres, né? Ressuscitava mortos, fazia curas, né? Caminhava sobre as águas, enfim. Então, em sua forma humana, Cristo mostra que ele é Deus, né? Cristo mostra que ele é divino. Mas, ao mesmo tempo de Jesus ser Deus, ele, às vezes, deixa essa divindade de lado, todo o seu poder de lado, para poder salvar a humanidade. Então, Jesus ele teve que passar por coisas que nós, seres humanos, também passamos. Por exemplo, quando ele estava pregado lá na cruz do Calvário, Jesus podia tranquilamente fazer com que os pregos e tudo saísse das mãos dele e ele saísse livre sem nenhuma coisa. Ele poderia fazer com que os pregos saltassem das mãos dele, né? Jesus tinha todo o poder para fazer isso, mas Jesus não quis fazer isso, porque sabia que era necessário morrer na cruz, né? O Filho perfeito, o Deus que é perfeito, precisava morrer na cruz, né? Então, o fato de Jesus ser homem não tira a sua majestade, a sua glória. Mas, às vezes, ele não usa os seus atributos divinos sempre, né? Ele deixa de usar seus atributos divinos para salvar a humanidade.
Deus, sendo Deus, é um ser imortal. Então Jesus, ele meio que se permitiu morrer. Né? Jesus se permitiu ser levado à morte. Né? Porque ele é Deus, ele é imortal, não morre. Então ele se permite morrer para poder salvar a humanidade. Né? Bom, Jesus, ele é Deus, e por isso que ele teve que salvar os homens, ele pôde salvar os homens e vencer o pecado, né? A morte e o diabo. Né? Tinha que ser um ser humano perfeito para salvar o mundo. Né? E nenhum ser humano aqui na Terra é perfeito. O único perfeito era Jesus. Né? Somente Jesus, sendo santo Deus, poderia cumprir isso. O ser humano, por si só, não teria forças para fazer isso. Então, por isso, o Salvador ele veio para nos livrar do pecado, que teria que ser perfeito, teria que ser todo-poderoso. E Jesus, como verdadeiro homem e verdadeiro Deus, ao mesmo tempo, ele era o único capaz de salvar a humanidade. Então, em Jesus, o preço do pecado foi pago lá na cruz. Né? Foi pago na cruz. 2 Coríntios 5:21 diz assim: aquele que não cometeu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então, assim, Jesus, ele trocou de lugar com a gente, né? Ele trocou de lugar conosco. Ele assumiu em nosso lugar o nosso pecado e se fez pecado por nós para nos livrar da condenação. Né? Então, Jesus, ele fez isso por nós, né? Mesmo sendo Deus, né? Ele fez isso por nós aqui no mundo. Certo? Alguma pergunta ainda? Pergunta, dúvida, alguma coisa? Tá tranquilo, gente? Se eu souber responder, a gente responde. Pedro. Vai ter algum estudo futuramente sobre a salvação especificamente, ou a expiação de Cristo? Acho que Algo... não, Pedro. Acho que não. Pelos que Então, eu vi, acho que eu posso acho que fazer não. agora a pergunta. Pode fazer, pode fazer. Que assim, se Jesus ele morreu para a expiação dos nossos pecados, como que era a relação de salvação no Antigo Testamento, quando Jesus não tinha se revelado ainda, né, corporeamente? No Antigo Testamento, as pessoas acreditavam na promessa, né? Tinha a promessa que viria um Salvador para livrar o mundo do pecado, né? Então, no Antigo Testamento, as pessoas são salvas por acreditarem, por crerem na promessa de Deus de salvar a humanidade. Então, é basicamente essa a resposta, né? No Antigo Testamento, eles criam na promessa da salvação, que viria um Salvador. No Antigo Testamento, essa promessa se cumpriu, Jesus veio, né? Então, as pessoas acreditavam em Jesus para ser salvos. Respondido? Mas existia essa mesma relação que Jesus, quando ele tenta mostrar, né, para os fariseus, de que o que eles pensavam ser pecado, na verdade, existia um pecado muito mais além. Então, isso seria imputado dessas pessoas por elas não saberem dessa relação, ou a partir do momento em que Jesus vem, essas coisas começam a ter mais relevância? Para dizer? Boa pergunta. Como professor de me diz, sim, sim. Né? Os fariseus, assim, quando Jesus vem, e a série The Chosen mostra muito bem isso, né? Jesus vem, e assim, Jesus ele passa a cumprir a lei de Deus no Antigo Testamento, várias coisas várias profecias do Antigo Testamento foram cumpridas em Jesus, né? Então Jesus cumpria essas coisas e os fariseus, as pessoas mesmo vendo Jesus cumprindo, não acreditavam que ele era o Salvador. Então vamos dizer que os fariseus eles pecavam contra o Espírito Santo, né? Os fariseus não deixavam o Espírito Santo agir, né? Então eles basicamente cometiam o pecado contra o Espírito Santo, não deixavam Jesus agir. Eles viam na frente deles as coisas se cumprindo, né? Mas não acreditavam, né? Então isso meio que é o pecado dos fariseus, né? Ele vê tudo e não acreditar, né? Eles viam, mas não acreditavam, né? Então por isso que eles não foram salvos, por exemplo, né? Por isso que por isso que eles não foram, por isso que alguns judeus não foram salvos também, né? Porque não acreditaram nessas profecias se cumprindo em Jesus. Né? Não sei se te respondi. Beleza? Sim, sim. Uhum. Então, beleza. Show de bola. Então, a última parte, então, é sobre o Espírito Santo, né? O terceiro artigo do credo diz assim: creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna.
Sobre a igreja, a gente vai falar num outro estudo, provavelmente, tá? Sobre a igreja cristã especificamente. Mas vamos falar um pouco sobre o Espírito Santo, né? Normalmente é muito fácil a gente entender e compreender quem é Deus Pai, quem é o Filho, mas quando chegamos no Espírito Santo, normalmente as pessoas ficam com bastante dúvidas a esse respeito, né, dessa pessoa da Trindade. Então, como explicar o Espírito Santo? Quem que é o Espírito Santo, né? Bom, nós cremos que por nós mesmos não podemos crer em nosso Salvador, porque não temos livre-arbítrio, né? Não temos livre-arbítrio lá. Nós sempre vamos escolher o mal, né? Nunca escolher o bem, né? Por conta própria, não conseguimos escolher sempre Deus, nunca mais. Né? Isso nós conseguimos perceber, por exemplo, em nosso viver, nosso coração pecaminoso, nossas atitudes pecaminosas em nossos dias a dias. Então, o desejo do ser humano é sempre fazer aquilo que é contrário à vontade de Deus, né? Então, mesmo que a gente queira fazer o bem, como diz o apóstolo Paulo, mesmo querendo fazer o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, né? Porque o pecado habita em mim. O apóstolo Paulo fala isso, né? Então, o ser humano, tendo o pecado em si, nunca vai conseguir ir em direção a Deus ou buscar a Ele por conta própria. É por isso frases como eu me converti, eu encontrei Deus, eu busquei a Deus, eu aceitei Jesus, são frases erradas, né? Porque nós não conseguimos fazer isso sozinhos. É Deus que vem até nós. Então, Jesus nos aceita, Jesus nos busca, né? Através do Espírito Santo. Então, o ser humano, por si mesmo, não pode ir ao encontro de Deus e sempre vai procurar satisfazer seus próprios desejos pecaminosos carnais. Então, nós cremos, então, se o Espírito Santo não consegue fazer isso por conta própria, quem faz isso por nós? Aí vem o Espírito Santo, né? Então é Deus quem vem no nosso encontro. Ele faz isso por meio do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é aquele que nos leva ao caminho de Deus e da salvação. E ele nos torna então amigos de Deus, né? Se não fosse o Espírito Santo, nós estaríamos completamente perdidos, porque por nossa própria razão ou força não conseguimos crer ou ir a Deus, né? Então assim o Espírito Santo vem em nossa vida e coloca em nós a fé e conserva essa fé em nosso coração. Então basicamente o Espírito Santo é aquele que nos faz crer em tudo, toda essa fé louca e irracional que a gente crê, né? Sem o Espírito Santo a gente estaria ferrado, literalmente ferrado, porque não iríamos crer em Jesus, não conseguiríamos crer em Jesus, né? Em Deus, na salvação. Fechou? Beleza? Até aqui, né? Então, como nós recebemos... Pedro, pode falar. Assim, perguntando demais. Não, pode, fica à vontade. Na Trindade, né, eles todos compartilham os mesmos atributos, mas as funções, então, elas são distintas. Isso aí. É possível Né? fazer essa separação? Uhum. A gente diz na teologia, é que eu não trouxe aqui, eu não vou lembrar dos termos agora, mas que a Trindade, a gente pode dizer que a Trindade são dois meios de entender a Trindade. O primeiro meio é que a Trindade é... Eu não vou saber o termo aqui teológico, mas eu posso explicar para vocês o termo. Uma coisa, a gente entende a Trindade como sendo uma coisa só. Então ela é igual em essência, poder, honra, majestade, onisciente, onipresente, onipotente, enfim. Essa Trindade, que é uma só, ela se divide em funções diferentes, distintas. E aí vem o outro termo, que é a Trindade ontológica, que a gente fala, a Trindade imanente, né? Que é basicamente essas divisões da Trindade. Esse Deus Todo-Poderoso, um só em poder e glória, se divide em funções diferentes. Então, o Pai cria o mundo, Jesus, ele redime o mundo, e o Espírito Santo nos dá fé nessa salvação no Pai e no Filho, né? Então, assim, essa Trindade que é uma se divide em três, com três funções diferentes, né? Esse termo é a Trindade ontológica que a gente fala, ou imanente, né? Ontológica, que é a Trindade, essa maneira de entender a Trindade. Deu para entender? Tranquilo? É. Então, essa Trindade que é uma tem funções diferentes, né? Só que queria aproveitar então para emendar na pergunta. Tem o livro do John Bunyan, que é Peregrina, é uma ficção, né? E aí os filhos da protagonista, eles têm um momento do livro em que eles aprendem sobre o catecismo. E no catecismo, quando eles estão vendo um pouco sobre essa questão de interpretação das funções, né, da Trindade,
Eu lembro que ele destaca que cada pessoa da Trindade tem um papel na salvação. Uhum. Eu queria saber se tem relação no luteranismo também, essa interpretação. É isso mesmo, é justamente isso. Aham. Essa trindade, ela se divide, tem funções diferentes do plano da salvação. Mas isso não significa que um é maior que o outro, entendeu? Tipo, que o Pai é maior que o Filho é maior que o Espírito Santo. Os três são um só, né? O Concílio de Nicéia, lá, o que fez o Credo Niceno, foi muito importante para esse entendimento, né? Que o Credo Niceno, se vocês lerem o Credo Niceno, ele é bem explicadinho, assim, né? Por exemplo, assim, o Ário, tinha a doutrina do arianismo, né, do Ário, que ele dizia que Jesus era criado, né? Então, se Jesus é criado, ele é um Deus, vamos dizer que é um semideus para Ário, né? É um Deus menor que o Deus Pai, porque ele foi criado por Deus, né? Então, o Concílio de Nicéia vem e, e, e tira essa doutrina por terra. O que o Credo Niceno diz lá? Que Jesus Cristo é gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, né? Então, isso foi muito importante para esse entendimento, né? Então, assim, não quer mesmo que a Trindade se dividiu em três coisas diferentes, em três funções diferentes para salvar a humanidade, os três são iguais, né? Os três é um Deus igual, onipotente, onisciente, honra, glória, poder, enfim. Os três são todos iguais em poder, né? Mas se dividirem em funções diferentes não quer dizer que um é menor que o outro, mas os três são iguais. Só de se dividiram de forma diferente. Entendeu? Basicamente isso, né? Então, como então nós recebemos o Espírito Santo, né? O Espírito Santo, ele só age por nós a partir dos meios da graça. E quais são os meios da graça? Palavra, batismo e Santa Ceia. Então, o Espírito Santo só vai agir através dos sacramentos, através dos meios da graça, né? Então, pela palavra, pelo batismo, nós podemos adquirir a fé em Deus, né? Então, no batismo, por que a gente batiza crianças? A gente vai ter um estudo sobre o batismo especificamente. Mas por que batizamos crianças? Porque nós entendemos que a criança também tem pecado. Se a criança não tivesse pecado, ela não morreria. Porque o salário do pecado é a morte, como diz a Bíblia, né? Então, se a criança não tivesse pecado, ela morreria. Então, se nós compreendemos que o Espírito Santo dá a fé em nós, e o batismo é um meio de dar salvação, como tem um texto bíblico, acho que é Atos 8:38, não sei, que o batismo agora salva vocês, o apóstolo Paulo fala isso, não é Atos, né? Então, assim, se o batismo dá a salvação, logo ele dá a fé também, porque a gente é justificado pela fé, né? Então, no batismo, o Espírito Santo, no batismo, ele nos dá a fé em nosso coração. Coloca a fé no coração daquela criança, né? Porque por sozinha ela não consegue crer. Então, o Espírito Santo vai lá e coloca a fé no coração dela, né? Então, o Espírito Santo vai agir através do batismo e da palavra. A fé também vem pelo ouvir, né? Então, ouvir também, ouvir a palavra de Deus também dá a fé para as pessoas, né? Então, pelo batismo, o Espírito Santo passa a habitar em nossa vida e agir em nosso viver. Então, o Espírito Santo, ele opera a fé e nos mantém firmes nessa fé, né? E também muda a nossa vida, né? O Espírito Santo nos constrange a mudar de vida também, né? Por exemplo, assim, gente, não basta o ser humano, nós seres humanos, pegarmos a Bíblia aqui, começar a ler a Bíblia, se o Espírito Santo não agir em nós. Por isso, alguém pede sugestão, como é que eu vou ler a Bíblia? Minha irmã me pediu isso uma vez. Como é que eu vou fazer meu devocional? Diz um método ali. Eu falei com ela, a primeira coisa que a gente tem que fazer, quando a gente vai começar a fazer um devocional ou ler a Bíblia, é orar ao Espírito Santo. É orar a Deus pedindo o auxílio do Espírito Santo para que ele abra nossas mentes, nossos corações, para compreendermos a palavra de Deus, né? Vamos pegar um exemplo famoso, que não sei se você conhece o Leandro Carnal, o filósofo Leandro Carnal. O Leandro Carnal, gente, ele é ateu e é o conhecedor de Bíblia de ponta a ponta. Ele conhece a Bíblia mais que teólogos, muitas vezes, né? Mas ele não acredita em Deus. Porque ele não permite que o Espírito Santo haja para que essa palavra aqui não seja uma simples história de ficção, mas que seja um objeto de fé, né? Então, o Espírito Santo, ele faz isso com a gente. Ele nos capacita, nos dá o entendimento para crer nessa palavra de Deus, que é complexa, que é irracional, que a gente não entende, mas nos dá a fé para crermos nisso aqui. Então, sempre quando vocês forem ler a Bíblia, por exemplo, peçam o auxílio do Espírito Santo antes. Peçam para que o Espírito Santo abra seus corações e suas mentes para que vocês possam compreender o que Deus vai falar com vocês aqui através da Bíblia,
né? E somente com o Espírito Santo, essa palavra de Deus aqui vai poder realizar o que ela está apta a realizar, né? Que fortalece nossa fé, perdoar nossos pecados, né? Nos mostrar o perdão gracioso de Jesus e mostrar a salvação que Jesus nos deu, né? Então, somente o Espírito Santo nos dá essa compreensão de podermos compreender a palavra de Deus, a Escritura Sagrada, né? Por nós mesmos, nós não conseguimos compreender as Escrituras. Só conseguimos isso quando o Espírito Santo, então, age em nosso viver. Então, todas as vezes que as Escrituras são ensinadas, que a palavra de Deus é proclamada, o Espírito Santo está lá, está agindo, né? João capítulo 16, versículo 13 a 15, diz o seguinte: porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouvir e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele me glorificará, porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Tudo que o Pai tem é meu. Por isso eu disse que o Espírito Santo vai receber do que é meu e anunciar isso a vocês. Isso aqui o Jesus está dizendo para os seus discípulos, né? A gente vê a história dos discípulos na Bíblia. Muitas vezes estou lendo a Bíblia, eu rio de algumas vezes dos discípulos, né? Algumas coisas simples que Jesus fala, os discípulos não entendem o que Jesus está falando. E chega a ser engraçado que a reação dos discípulos, muitas vezes. Os discípulos só conseguiram compreender o que Jesus foi fazer realmente no mundo, compreender tipo, que Jesus teve que morrer, que teve que ressuscitar. Discípulos só foram compreender isso quando o Espírito Santo desceu. Quando o Espírito Santo desceu sobre eles, abriu a compreensão deles. Aí eles entenderam tudo, puderam proclamar o Evangelho de Jesus. Então, o Espírito Santo ele faz isso, ele nos abre a compreensão, nos dá a fé para crermos nisso tudo, né? Nessa história da salvação da humanidade. Então, assim, Deus Pai, ele criou o mundo, mas o ser humano estragou com o mundo cometendo pecado. Jesus vem e nos salva desse pecado. E o Espírito Santo nos dá a fé para crer em tudo isso. Então, a função do Espírito Santo é anunciar a nós tudo o que Deus fez para nos salvar, né? E a palavra anunciar aqui não é somente no sentido de falar o que Deus fez por nós, mas colocar isso no nosso coração, né? Fazer nós confiarmos e acreditarmos que tudo que Deus fez realmente nos pertence pela fé, né? Realmente é nosso pela fé, né? E essa fé nos causa mudança de vida, nos faz agir de forma diferente, né? Então, se o Espírito Santo não agir com a mensagem do Evangelho, tudo aquilo que as Escrituras nos anunciam, tudo é uma história de ficção, né? Tudo isso aqui vira uma história de ficção para a gente ler, né? De vez em quando uma história de ficção. Mas quando o Espírito Santo age, essa história aqui vira poder de Deus. Vira poder de Deus para nos salvar, né? Então, por meio do Espírito Santo, nós conhecemos a obra da salvação. É o Espírito Santo que nos faz compreender que por nós mesmos não conseguimos chegar a Deus. O Espírito Santo nos faz compreender que por causa do nosso pecado, nós não conseguimos fazer nada. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo nos faz compreender, pela fé, que Cristo Jesus já fez tudo por nós, unicamente por graça, né? E a misericórdia de Cristo é suficiente para a nossa salvação. E essa aqui é a loucura do Evangelho, né? Tudo que Deus fez por nós é perfeito. Esse plano da salvação que Deus fez por nós é totalmente perfeito. Então, o Espírito Santo nos faz compreender que isso é um presente de Deus a nós, e Deus nos dá isso por amor, né? Por amor, Deus nos dá isso, nos dá essa maravilhosa graça que é a fé cristã. Beleza? Amém? Alguma pergunta, alguma dúvida Amém. ainda? Pedro, Bom, aqui é o momento de tem uma perguntar, então fica à questão, vontade. tem uma questão que eu estava querendo saber desde o começo de tudo e estava esperando, que eu achava que uma hora ia chegar a oportunidade. E encaixou Uhum. certinho. Como que a gente pode lidar com a reação de algum amigo, alguma pessoa que a gente conhece, assim, que diz que não consegue se identificar com nenhuma religião? Tu diz religião no sentido só cristão ou religião Não, budista? Qualquer uma. geral, assim. Não Uhum. consigo igreja evangélica porque eu não me identifico, eu já fui em outras religiões, sabe? Nesse sentido mesmo. Uhum. Bem,
Casos desse gênero. Eu não sei se eu vou saber te responder, Pedro, mas assim, como a gente vai reagir a isso, como a gente pode proclamar isso, né? Talvez essa pessoa pode ter tido experiências muito ruins em outras religiões ou denominações cristãs, por exemplo, né? Foi numa igreja cristã e ouviu só baboseira e asneira, né? Não ouviu uma coisa que edificasse, né? Mesmo que muitas vezes uma pregação que é totalmente ruim, às vezes Deus pode agir também através dessa pregação, né? Então muitas vezes as experiências dessas pessoas foram ruins e elas ficam, numa palavra aí diferente, elas ficam desgostosas com a igreja, né? E aí elas não se abrem mais para outras possibilidades de religião, outras possibilidades de fé, né? A nossa reação pode ser assim, ó, cara, religiões, se a gente fosse apegar a denominações cristãs ou religiões, a gente vai se decepcionar muito, né? Até mesmo a nossa igreja. Muitas pessoas se decepcionam com a nossa igreja, a igreja luterana, né? Temos uma doutrina assim mais, eu considero mais pura, assim, né? Que eu gosto muito, né? Que é uma doutrina bem pura, né? Mesmo com a nossa igreja, ela vai se decepcionar, né? Porque acontece coisas nas igrejas que decepcionam pessoas, né? A igreja é feita de pessoas pecadoras, né? Então, é impossível ter uma igreja que seja perfeita, né? Então, assim, a gente diz, o que eu normalmente digo é isso. Uma pessoa que chega para mim e diz que não gosta da igreja, por exemplo, eu digo, você não vai para a igreja por causa da igreja, você vai para a igreja por causa de Cristo, né? Você não vai por causa das pessoas que estão lá, mas porque lá você tem a palavra de Deus, você tem a palavra sendo pregada, você tem a Santa Ceia, que é Cristo ali presente, né? Cristo está presente ali no meio de nós. Você não vai para a igreja por causa de pessoas, por causa de problemas, né? Porque isso todas as igrejas vão ter, né? Mas a nossa fé é baseada em Cristo, está em Cristo, né? Nesse Deus aqui que é difícil de entender, mas é um Deus perfeito, é maravilhoso, né? Então, assim, diz para essa pessoa assim, ó, se apegue a Cristo, né? Questione o pastor, muitas vezes, pregou alguma coisa que não concordou, questione, né? Vai que ele falou heresia, não sabe, né? Mas questione, né? Pergunte o pastor que não entendeu isso, né? Então, diz isso pro cara, assim, vai por causa de Cristo, porque esse Cristo te salvou, esse Cristo te perdoou, né? Não sei se eu te respondi, mas é isso aí. Porque, sim, às vezes tem pessoas que são criadas fora de um contexto, completamente fora do contexto cristão. Assim, nunca tiveram boas experiências, eles foram buscar por elas mesmas, né? E aí Sim. acharam que, assim, o cristianismo é no mesmo sentido que outra qualquer religião, como o budismo, o hinduísmo, todos têm o mesmo sentido de buscar a moralidade ou algo assim. E quando você tenta explicar alguma coisa, é normalmente uma reação que não é de ter fé, ou de dar algum interesse exatamente imediato na situação. Por isso que eu falo, será que às vezes uma abordagem direta é algo assim, que seja possível fazer, ou buscação por essa pessoa, algo mais em secreto, assim? Não sei. Eu acho que direto eu acho que é interessante, mas assim, a minha abordagem seria falar com ele sobre Deus, sobre quem é Deus, sobre quem é Jesus, o que Jesus fez por ele, né? E assim, e mostrar que Mandar não é isso só então uma para ele. religião, né? Mandar essa live aqui para ele. Então. Então, assim, é mostrar para ele que não é só uma religião, não é só uma denominação. É uma coisa que te traz salvação, uma coisa que te traz uma vida melhor, né? No sermão, agora eu vou abordar isso também, agora no culto de sábado, né? O cristianismo, a salvação, o evangelho, não é simplesmente uma palavra que Jesus nos perdoa, que Jesus nos salva. Principalmente é isso, claro, principalmente é isso. Mas o evangelho, ele propõe um estilo de vida diferente, né? Então, assim, pegando em outras religiões, né, budista e tudo, são estilos de vida que as pessoas vivem, né? O cristianismo vai ser a mesma coisa, é um estilo de vida. Você vai mudar a sua vida por ser cristão. O Espírito Santo vai mudar a sua vida. Você vai tentar não cometer pecado, você vai tentar agir conforme Deus diz em sua palavra, né? Então, entre outras coisas, claro que principalmente o Jesus, o evangelho fala sobre perdão, fala sobre salvação, mas é também um estilo de vida, é você mudar de vida realmente. E é o Espírito Santo que nos faz isso. O Espírito Santo nos vai mudar de vida, vai nos fazer mudar de vida, né?
Então, assim, acho que dá para abordar isso, né? Dá para você falar o que é que o cristianismo não se resume apenas ao estilo de vida, mas é mais do que isso, né? É mais do que você simplesmente viver, né? Viver de uma forma diferente, mas te traz uma salvação, te traz uma vida eterna, né? Te traz uma coisa melhor, né? Thaís. Só complementando, de repente, essa pergunta do Pedro, para as pessoas que não são cristãs, a melhor porta de entrada da mensagem de Cristo é a vivência de um cristão. Uhum. Então, a primeira Bíblia que eles vão ler é a sua vida. É saber se na sua vida, no seu comportamento, nas suas reações, na sua honestidade ou não, na coerência da sua vida como um todo, se isso diz respeito à palavra de Deus, se Deus está presente na nossa vida como cristão. Então, quem não é cristão, ele primeiro lê o exemplo de vida daquele que se diz cristão. E a partir daí, a partir desse modo de viver, que precisa ser diferente, né? Precisa refletir a luz de Cristo, não diferente porque a gente é melhor ou porque a gente qualquer coisa nesse sentido, mas diferente por refletir a bondade de Cristo, refletir o amor de Cristo e etc. A partir daí, a gente então começa a enxergar, porque o próprio Deus coloca na nossa vida oportunidades para falar deste Deus. E muitas vezes o falar, ele não é uma mensagem completa. Ele é, às vezes, um suspiro, ele é uma frase de graças a Deus, hoje eu cheguei aqui. Ele são coisas sutis no nosso dia a dia que vão incutindo na cabeça dessa pessoa ou, né, essa pessoa realmente tem alguma coisa diferente, ela está sofrendo, ela tem um monte de problema e está glorificando a Deus, né, que é isso daí, né? Então, assim, a partir disso, Deus vai colocando as oportunidades na nossa vida. Mas é muito importante a gente saber que a nossa função como cristão é anunciar Jesus Cristo como Salvador, é falar deste amor que esse Deus perfeito tem por cada um de nós, mas a conversão no coração dessa pessoa é o Espírito Santo que faz. Então, a gente nunca vai conseguir alcançar o coração de um ser humano. É sempre o Espírito Santo que alcança. Às vezes, Deus usa a gente, a nossa vida, as nossas frases, para alcançar esse coração. Mas quem converte é o Espírito Santo. Então, até nisso, até na missão de anunciar a palavra de Deus, de anunciar esse amor de Cristo a todo mundo, o próprio Deus está conosco e ele tira de nós o peso da que o mundo hoje coloca, né, da produtividade. Quantas pessoas você converteu, né? Não é assim. Quem faz esse trabalho é o próprio Cristo. Então, a nossa missão é viver este amor de forma tão intensa que ele vai transbordar, e aí nesse transbordando esse amor, ele vai alcançar outras vidas. E sempre, quando a gente unido com Cristo vive, ele vai dando oportunidades para a gente poder também falar desse amor para outras pessoas. Uhum. Né? Talvez complementando o que a Thaís falou, né? Eu dei um exemplo num sermão há uns meses atrás. Acho que quando eu cheguei aqui, alguns sermões primeiros que eu fiz aqui, um exemplo bem prático para mostrar isso aqui, né?
Tinha uma senhorinha lá em Londrina, a gente morava em Londrina um tempo, membro da igreja, e aí essa senhorinha era idosa, já faleceu, mas era idosa, assim, e todo dia, ela, na varanda da casa dela, limpava a calçada da casa dela. Limpava a calçada da casa dela todo dia. Com alegria, feliz, assim. Até que chegou um vizinho dela e falou, Dona, eu não vou lembrar o nome dela agora. Gertrudes. Dona Gertrudes, a senhora é tão velhinha, sofre tanto, limpando a calçada aqui, mas feliz, mas como é que você consegue fazer isso, né? Dona Gertrudes respondeu para ele, porque eu tenho Jesus no meu coração. Jesus me dá força, Jesus me dá ânimo. Jesus me faz uma pessoa feliz. E esse vizinho entrou para a igreja, fez profissão de fé e entrou para a igreja depois. Então, assim, o simples fato de Dona Gertrudes estar limpando ali a calçada dela, feliz da vida, né, de uma forma cristã, realmente transbordava essa forma cristã de viver dela, né? E esse transbordar, o simples fato dela viver a vida dela cristã, testemunhou para uma pessoa. Essa pessoa entrou para a igreja e conheceu a Jesus, né? Então, essa coisa que a Thaís fala é importantíssima, né? A nossa fé, quando a gente fala que tem fé em Jesus, essa fé nos faz viver de forma diferente. E quando a gente vive de forma diferente, a pessoa de olhar para nós já vai ver Jesus ali, né? Vai ver Jesus na gente, né? Porque e ali e só a maneira de nós vivemos já é um testemunho de fé. Não precisa chegar para alguém e falar não, Jesus te salvou. Às vezes só o teu exemplo de vida já é um testemunho de fé, né? Já é um testemunho cristão. Então é muito importante, muito importante que a Thaís falou. Beleza, gente? Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Alguém entrou agora, né? Já acabamos já o estudo. Eu acho que já saiu, já. Saiu. Mas é isso, gente. Deixa eu finalizar a gravação aqui.